Nós tomei um café bom aqui, viu? Aê, bem-vindos de novo. Henrique Albergaria, como você chegou em delta T 25 centímetros? Conte para mim. Eu fui colocando as informações, sendo que o ΔL e o L0 na mesma unidade de medida. Por isso que eu coloquei 1,2 vezes 10 a menos 1. Aí joguei o L0, o alfa, que já está aí, e a variação de temperatura. Perfeito. E aí, olha que interessante. Ele usou 12 centímetros. Mas por que ele usou 12 centímetros se só pode dilatar 6 de cada lado? Justamente por isso. A dilatação máxima dessa ponte ou desse pedaço de ponte é para um lado e para o outro. Lembre que uma barra sempre dilata para os dois lados. Então, se ela dilata 6 centímetros para um lado e 6 centímetros para o outro, a dilatação total de cada parte da barra é 12. Mas aquela hora estava falando ali da questão da divisão. Tudo bem, só que a minha pergunta era para saber, dentro da resposta do Henrique, se ele estava compreendendo que a dilatação não era 12 de cada lado. Porque ele ia ter um total de dilatação de 24 centímetros, ia jogar aqui e errar a questão. Então, qual é a dilatação máxima que cada bloco de ponte pode ter? 12 centímetros. Por quê? Porque cresce para um lado e cresce para o outro 6 centímetros. Isso é o máximo de dilatação. E aí, jogando na fórmula, né, como ele disse, 12 centímetros, nós temos 0,12 metros. Se você não quiser brincar em função de 1,2, você pode deixar o 12, chamar a dilatação de 12 vezes 10 a menos 2. Pronto. 12 centímetro. Né? Centi é 10 a menos 2. L0, comprimento inicial da ponte, 400 metros. O alfa, mas aí eu viajei agora, né? Eu não tinha lembrado lá, por isso que o Nobre Henrique está usando 1,2 e eu nem viajei do lado de lá. Vou chamar aqui de menos 1 e 1,2 para a gente poder cortar com alfa aqui, ó. Comi mosca e não vi. Pronto, vezes delta T. Showzão? Showzão. Então nós temos aqui, ó, 1,2 foi embora. Vamos arrancar esse 10 a menos 1 com um menos 1 aqui, deixa menos 4. Perfeito? E desse menos 4 aqui, nós já vamos cortar 2 aqui, ó. 10 a 1, 10 a 2. Com o menos 4, menos 2. Então sobrou do lado de cá 1. Do lado de lá, 4 vezes 10 a menos 2. Delta T. Então, a variação de temperatura, Nobre, é 1 dividido por isso. Perfeito? Aí, de forma muito legalzinha, 1 dividido por 4, 0,25. O 10 a menos 2 sobe 10 a mais 2. E aí nós temos 0,25 vezes 10 a mais 2, 25 centímetros, conforme já disse Henrique Albergaria. Só que a pergunta não foi qual é a variação de temperatura, mas sim a máxima temperatura. Então, a temperatura máxima que se pode esquentar, né, sem que se comprima a brincadeira, é os 25 graus, que já tem mais os 25 de variação. 50 graus Celsius. São pontes, é a nossa resposta final, tá? 50 graus Celsius. Pensando num termo interdisciplinar aí, são pontes que não foram idealizadas para aquecimento global, né? Não sei se vocês concordam comigo. Ninguém pensou nisso. Talvez se pense hoje, mas ninguém pensou nisso. Se por acaso a temperatura média
global. E isso acontece na maioria das pontes, tá? Maioria dos locais. Se a temperatura média global continuar subindo da forma que está, e a gente enfrentar, né, verões assim, 50, 55 graus Celsius, né, e a gente fala de temperatura, até de sensação térmica em si, né, que é o que aquece devido ao efeito estufa, é o que aquece as coisas ao redor, a maioria dessas pontes vão ruir, vão cair, né, dessas construções mais antigas, essa parada toda vai pro chão por conta do Lá no aquecimento. Rio de Janeiro, isso costuma acontecer muito. Sim, Porque lá tem demais. uma variação doida. Demais. E, inclusive, teve muito estádio de futebol lá das antigas que tiveram que passar por reformas assim estruturais, porque ele já tem a junta de dilatação, mas estava rachando tudo, os blocão de concreto em torno das juntas, por conta dessas compressões e volta, né? É muito difícil o material suportar isso ao longo dos anos. Ao longo dos anos, ainda mais estruturas como estádio de futebol que ficam no tempo, né? Não tem nenhuma cobertura, é sol, chuva, sol, chuva, sol, chuva o tempo todo, que já dá um desgaste no material muito grande, além do calor, calor, frio, calor, frio, calor, frio, que já causa essa expansão e volta do material. Então, assim, daqui a alguns anos, estádios mais antigos ainda que não passaram por essas reformas, tudo vão ter que passar por reforma estrutural. Daqui a pouco tá caindo arquibancada aí, sacou? Com o nego em cima. Tudo tem que passar por reforma estrutural. Mas Doideira, passa? doideira. Oi? Mas passa? Passa, passa. O que começar a rachar, porque tem a fiscalização, né? A maioria os estádios que recebem pessoas, né, que recebem público, eles precisam de, todo ano, conseguir o alvará, né, a licença para receber o público. E esse alvará conta com a visita e fiscalização do Corpo de Bombeiros. Então vai uma pessoa treinada para lá para justamente estudar o que está acontecendo em torno do estádio. É um processo muito específico, porque a administradora do estádio, se tem uma queda e mata milhares de pessoas no seu estádio, É culpa da pessoa. acabou. Sacou? É homicídio culposo, né, sem intenção de matar, e uma desgraceira na sua vida. Então, assim, é um negócio muito complicado. Então, tem que ser muito sério mesmo. Afinal de contas, está falando aí de alguns estádios aí que recebem 60, 70, 80 mil pessoas. É muita gente, meu filho, num lugar só. Você tá doido? Você tá doido? Show! Então tá ali, filhote. O famoso filhotinho de cruz credo. Como diria minha avó. Ah lá. Essa foi a nossa 17, a resposta 50 graus Celsius, você fala 50 centímetros. Letra D de loucaço. E aí nós vamos lá para a 18, né? Depois do 17, né? Costuma vir ela. A nossa incrível questão de eletrodinâmica diz assim: a fotografia mostra um lustre que funciona com 21 lâmpadas idênticas. Então a nossa questão é a 18, tá aqui, são 21 lâmpadas. Se alguém te perguntar depois, né, ô Simon, o Henrique, o Rodrigo, Joelma, né, a galera que está curtindo conosco hoje, Henriques, né? Como é que está funcionando a questão da aula? Você entra no canal Simon Silveira Andrade, está postadinho lá. Acaba a nossa aula aqui, eu já vou deixar postando no YouTube, já entra lá em minutos, né? As aulas para vocês acompanharem, ok? Como que funciona. A fotografia mostra um lustre que funciona com 21 lâmpadas idênticas de valores nominais 40 watts, 120 volts. Então, essa é a determinação da lâmpada. Cada lâmpada tem dados nominais 40, 120. Ok? Toda lâmpada tem esse dado, tá? Toda lâmpada. Você compra, olha atrás, do lado dela ali, tem os dados nominais, que geralmente é potência e tensão de funcionamento. Associadas em paralelo. Meu Deus, não posso esquecer isso. Paralelo. Você, lembre-se
que na associação em paralelo, qual que é a principal característica de uma associação em paralelo mesmo? Daqui a pouco eu abro a tela aí, né? Quem quiser acompanhar aí na outra tela. Qual que é a principal característica mesmo da associação em paralelo? Que a voltagem resistência é igual. Que a voltagem é constante, não é isso? A resistência elétrica depende do aparelho, certo, Rodrigo? Só que nesse exercício, ele já disse que são lâmpadas idênticas. Então, são aparelhos idênticos, ou seja, resistência elétrica idêntica. Mas a principal característica da associação em paralelo, de jeito nenhum que eu vou desenhar 21 lâmpadas aqui, não precisa, né? A voltagem é constante, perfeito? Então, todas elas têm uma voltagem que é igual à voltagem total da bateria. E aí, olha que legal. Ao ser ligado a uma DDP de 120 volts e com as 21 lâmpadas acesas, esse lustre é percorrido por qual corrente elétrica? Então, eu já sei que a tensão total é 120 volts e por isso vai chegar em cada lâmpada 120. Pronto. E aí a gente já abre aqui para você, né, a nossa incrível, como diria o Luciano Huck, tela. Pronto. Ali uma demonstração do paralelo, só para você entender que de um ramo fase, um ramo total, ele vai se dividir, correto? O principal motivo dessa divisão é a divisão de corrente. Então nós sabemos que nesse fio fase caminha aqui uma corrente dita corrente total e que ela vai se dividir para cada lâmpada, né? Só que ele não quer a corrente individual, ele quer justamente de você a corrente total, tranquilo, né? Cada lâmpada vai receber a voltagem da DDP, da rede, uma vez que estão ligadas em paralelo, legal, e são dispositivos idênticos. Pergunta, como é que a gente faz para, então, calcular a corrente no lustre, ou seja, a corrente total? Sem precisar fazer a corrente individual. Tem como? Como você resolveria esse I é exercício? igual a P sobre U. I é igual a P sobre U, aí você acha de uma, depois multiplica por 21. Muito bom! Muito bom! O nosso querido Henrique está mostrando o jeito mais rápido de fazer a questão. Simon, qual seria o jeito mais rápido? Encontrar a corrente de cada um e multiplicar por 21 lâmpadas, já que nós temos 21 correntes. Perfeito. Qual o jeito mais difícil? Encontrar a resistência elétrica de uma lâmpada, achar a resistência equivalente e jogar na fórmula você ri, né? Você teria que V total, R total, I total. Qual é a voltagem total? 120. Qual é a resistência? Encontra, para depois encontrar a corrente total. Só que para isso você ia precisar da resistência de cada lâmpada e depois da resistência equivalente. Simon, como eu faço isso? Está aqui. Você tem potência e tem DDP. Você pode usar potência igual a V ao quadrado sobre R e achar a resistência de cada lâmpada e depois fazer o paralelo de 21 lâmpadas e encontrar a resistência equivalente. Muito mais trabalhoso, né? Qual é a ideia do Henrique Albergaria para esse exercício? PVI. Qual é a potência de cada lâmpada? 40 watts. Sabe por que você sabe que é 40? Porque ela brilha 40 quando está ligada em 120. Isso é o dado nominal. E todas elas estão ligadas em 120, graças a Deus. Então, elas vão brilhar tudo que elas podem brilhar. Qual é a voltagem? 120. E aí eu vou ter a corrente de cada lâmpada, que eu vou chamar de IL. Perfeito? Então, nós temos aqui
40 por 120. Ainda é 1/3? Sim, ainda é 1/3. Perfeito. Então, se nada mudou, significa que a gente pode falar que a corrente total são 21 vezes esse 1/3. Correto? Já que nós temos 21 lâmpadas. Ah, Simon, então entendi. É como se viesse a corrente total e dividisse 1/3 de ampere para cada uma? Exatamente. 0,3333 ampere para cada... Exatamente. Só que ele está pedindo a total, e a total, 21 vezes 1/3. 21 sobre 3 ainda é 7? Sim. Ainda bem que a matemática não é igual o português, você pensa? Nós temos aí a nova ortografia, né? A nova regra de acentuação e tudo mais, que já não é tão novo agora para a gente, mas chegou a ser novo há pouco tempo. Você já pensou a nova matemática? Do nada os caras viram. Do nada os caras viram e falam assim, não, a partir de agora, a regra de dividir e multiplicar a gente mudou, porque não é muito convencional mais não. Neguinho tá no saco. 7 ampere. Show de bola? Printastes aí? Printado. E aí, lá na nossa querida questão, né, precisamos ver aqui qual é a resposta. Letra A, 7 ampere o lustre, tá bom? Por favor, se ele está falando a corrente do lustre, é a corrente total. Se fosse cada lâmpada é percorrida por uma corrente de 1/3, tá bom? Engraçado que ele não te deu nem margem para erro, né? Porque 1/3 mais comum que você poderia tentar se confundir é a letra B, 3 ampere, mas ainda assim, por causa do número, né? E não por causa do cálculo. Então, essa é a nossa incrível número 18. Uma de eletrização tinha que ter, né, para relembrar uma das primeiras matérias que a gente trabalha aí na eletrostática, perfeito? Considere 5 esferas metálicas condutoras idênticas, ok? E bem distantes entre si, apoiadas em suportes isolantes. A esfera 1 é eletrizada com carga Q, estando as demais eletricamente neutras. A esfera 1 é colocada em contato sucessivo com as esferas 2, 3, 4 e 5. Sucessivo não é simultâneo, não é ao mesmo tempo. Então, nós teremos aqui 1 com 2, depois 1 com 3, 1 com 4 e, por fim, 1 com 5. Show de bola? Após os contatos citados, as esferas 1, 3 e 5 são postas em contato simultâneo e depois separadas. Então, depois nós temos 1, 3 e 5 ao mesmo tempo. Ele quer saber a carga final da esfera 3. Show de bola. Qual é a carga de 3 após o procedimento? Que procedimento longo, que questão grande, ok? Primeira coisa, você lembra como que a gente faz eletrização por contato de corpos idênticos? É só encostar, né? Até ocorrer o equilíbrio de cargas. Isso. E aí, como se dá esse equilíbrio? No final desse contato, como ficam elas? Indução? Sim. Esse equilíbrio vai se dar com uma induzindo carga a outra. Fica proporcionalmente o tamanho do corpo. Sim, mas são idênticas. Só. Então, como vai ficar? Quantidade de cargas iguais, não é isso? 3. Uhum. 3 para cada? Como que a gente faz, então, a ideia da divisão de cargas? Eu estou pegando a 1, que tem carga, e a 2, que não tem. No final do contato,
A regra é essa daqui, ó. Vou colocar aqui e vou apagar. Né? Se você quiser, você dá uma copiada no lado, só para você lembrar. Somatório de cargas no início é igual ao somatório de cargas no final. Então, a carga final vai ser sempre o somatório das cargas que eu tenho no início, dividido por N. O que é N? O número de esferas idênticas. Ah, Simon, então é só somar tudo e dividir por 2? É. Quando eu pego uma esfera eletrizada, uma neutra, e encosto, vai haver eletrização por contato. Claramente, uma vai induzir, né, um movimento de cargas para outra, porque se está havendo um desbalanço de carga, quem tem mais elétrons vai doar para quem tem menos elétrons. Sempre assim. Né? Então, a negativa vai doar elétrons para aquela que não está, e a positiva vai receber elétrons daquela que tem a mais. Pronto, é assim que funciona. Então, a ideia aqui é encostou, somou e dividiu por 2. É assim que vai funcionar. Repetindo, somou e dividiu por 2. Então, de cabeça, ó, de cabeça, qual é o somatório de cargas que nós temos no processo 1? Q mais 0 dividido por 2. Por que, Simon, Q mais 0? A1 tem carga Q e A2 não tem carga nenhuma. No final desse processo, soma tudo e divide por 2, nós temos Q sobre 2 para cada uma delas. Só que a 2 eu não vou mexer com ela agora. Eu quero A1 de novo. Então agora você tem A1 que não tem carga Q mais, é Q sobre 2, mais 0 dividido por 2. Por que mais 0? Porque a 3 não tem carga. Somente a 1 que tinha. Então, 1 mais o 0 dividido por 2. Aí, Q sobre 2 dá quanto? Q sobre 4. Aí você já vai entendendo a matemática desse contato, né? Show! E agora? Agora é a 1, que já tem carga Q sobre 4, com a 4, que não tem carga. Então, Q sobre 4 mais 0, dividido por 2. Q sobre 4 sobre 2 dá quanto? Q sobre 8. Você já entendeu a dinâmica do contato aqui. Agora, 1 tem Q sobre 8. Perfeito? Que eu vou somar com 0, que é a 5, e dividir por 2. Isso vai dar quanto, padrinho? Q sobre 16. Você já tem agora, no final de tudo, a carga de todo mundo. Qual é a carga final de 1? Q sobre 16. Dá 5, Q sobre 16. Dá 4, Q sobre 8. Dá 3, Q sobre 4. E dá 2, Q sobre 2. Por que eu falei com você que é um exercício grande, um exercício longo? Porque olha o que o cara quer fazer agora, velho. 1 com 3 com 5. Juntar 3. Qual é a carga 1? Q sobre 16. A carga de 3, Q sobre 4. E é um exercício que, assim, ele é teoricamente simples, mas se eu dou uma derrapada numa conta ali em cima, acabou minha vida, né? Mais a 5, que também ficou com carga Q sobre 16. Pelo menos isso para ajudar o Brasil aqui. Perfeito? Tudo isso dividido por 3, porque agora é um contato entre 3 esferas. Por isso, a gente vai dividir por 3 o babado. Filé? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é resolver a parte de cima, né? A gente precisa resolver a parte de cima. Tirar um mínimozinho, que vai ser o mais rápido possível, né? O mínimo entre 4 e 16. Pode ser 16? Pode ser. Pode ser? Então nós vamos colocar aqui só a parte de cima, tá? Um 16 aqui, ó. Por 16 vai dar 1. Por 16 aqui também vai dar 1. Então nós temos 1Q com 1Q, 2Q aqui de uma vez. Mais
16 por 4, 4 com 1, 4 o quê? 4 com 1 não, né? 4 vezes 1. Com 1 dá 5. Tá ali. Então, resposta, 6Q sobre 16. Tudo isso dividido por 3. Então, qual é a carga final? 6Q sobre 16 dividido por 3. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Perfeito? Dá para simplificar o 6 e o 3 e fica 2. E simplificar o 2 com o 16 e ficar Q sobre 8. E eu creio que se eu não fiz besteira aí, essa é a nossa resposta final. Final para quem, Simon? Para 1, para 3 e para 5. Essa seria a carga final de 1, de 3 e de 5. Ah, e a de 4? Q sobre 8. E a de 2? Q sobre 2. Já que desde o primeiro contato delas, a gente não mexeu com ela mais. Perfeito? Acham que está correto isso aí? Faz sentido. Faz sentido, né? Não, como eu falei, se não deu erro em conta ali, se eu não passei direto por alguma coisa batido, é a nossa resposta correta. Q sobre 8. Printou-se aí? Obrigado. E aí, padrinho? Q sobre 8? O que é isso, mano? Vocês estão vendo a tela aí ou não? Feliz tá dando para as 4 a 5 bolas, só que elas estão muito meio embaixo. Só dá para tipo ler. Deu certo agora? Agora deu. Show. Letra A, tá vendo? Q sobre 8. Tinha 3Q sobre 8, 13Q 16, 13Q sobre 48. Assim, muito fora, né? Muito fora da nossa resposta aí. Talvez só um 16 ali, né? Para quem fez de cabeça e quisesse marcar meio errado a letra C ali e tal, mas mesmo assim muito fora da resposta, né? Para você ficar, para errar por alguma marcação. Letra A, Q sobre 8 é a carga final da esfera 3. Reis. Ok? Mais uma circuito elétrico para gente. Dando procedência aí. Está dizendo assim: considere o circuito representado abaixo após fecharmos a chave faca F. Essa chave que está lá em cima, lá, ó. Se você não achou aí, observe aqui, ó. Fzinha, a chave faca, né? Com ela aberta, o circuito não tem corrente elétrica. Após fecharmos a chave faca F, o gerador não ideal, olha lá, resistência interna, Rzinho, é um gerador que não joga toda a sua força eletromotriz para fora do circuito, parte dela é usada por ele mesmo. Alimenta o resistor de 100 ohms. Sabendo que a resistência interna é de 20 ohms e que a força eletromotriz é de 120 volts, quer saber a potência dissipada no gerador medida em watts. Caraca, meu irmão! A potência dissipada no gerador medida em watts. E aí? Como você faz isso?
Fala pro Simonzinho. Primeira pergunta que eu faço para você, quem é que dissipa essa potência? Vocês estão me ouvindo aí? Gerador? Quem é que dissipa a potência do gerador? Porque o nosso gerador real, né? Porque esse aí não é ideal, ele tem uma resistênciazinha dentro dele. A resistência interna Rzinho. Ele tem toda a sua voltagem, né? A força eletromotriz, e ele tem uma resistênciazinha interna. Vamos fechar essa brincadeira aqui para vocês compreenderem junto comigo aqui no telão. Tá aqui, ó. Esse é o nosso gerador, ok? Só que o nosso gerador tem uma máxima DDP. Só que ele não consegue jogar essa máxima DDP para fora, que é o circuito que ele está chamando aí de Rzão. Nós chamamos aí na sala de aula de circuito externo. Então veja comigo, qual é a máxima DDP? Epsilon. Mas quanto que ele consegue mandar para esse cara aqui? V. Ah, então pera lá. Epsilon é DDP total. Uhum. E V é a utilizada, a que ele consegue colocar para o aparelho funcionar, seja lá que aparelho for esse, ok? Então, te pergunto, se Epsilon é a total e V é a útil, o que acontece com o outro pedaço de DDP que sobra? Porque isso não é igual a isso, correto? Essa é a total, essa é a que ele manda. O que acontece com o outro pedaço? O que acontece? Dissipada. Aí a minha pergunta para você é, quem dissipa? Essa foi a minha pergunta, quem dissipa? Aí você vira e responde, olha, o gerador ideal é aquele que não dissipa. Por quê? Porque ele não tem resistência interna. É um gerador que não existe também, né? Não tem resistência interna. Então, o gerador real é o que dissipa porque ele tem resistência interna. Quem é que dissipa, então? A resistência interna. Perfeito, você que já estava pensando nisso. Aí, Simon, eu chamo de Vzinho. Eu digo que Epsilon é a DDP total, V é a que de fato o circuito usa e Vzinho é aquela que a própria resistência interna precisa usar para funcionar. Fala, Rodrigo. Não, nada não. Tranquilo? Então veja bem, se quem dissipa... Eu ia perguntar se tranquilo era óbvio. Tá. Se quem Eu ia dissipa... perguntar se não era óbvio que no gerador real a própria já tem essa dissipação automática. Porque ele precisa trabalhar, né? Então eu digo que não é nem dissipada que a gente fala, ele tem que usar uma parte, porque ele tem que trabalhar, é assim que funciona. Amados, trabalhar para gerar trabalho, doido, né? Trabalho elétrico. Lindões, se ela dissipa, Rzinho dissipa, eu tenho 3 equações para calcular a potência dissipada. Você sabe, que é PVI, só que aí, ó, Vzinho vezes I, ou R vezes I ao quadrado, só que Rzinho vezes I ao quadrado, ou V ao quadrado sobre a resistência. Vzinho ao quadrado sobre a resistência. Só que fica claro para você que você vai precisar ou da voltagem ou da corrente, para você brincar aqui. Ou da voltagem ou da corrente. E aí a gente vai resolver o exercício da forma mais rápida que eu considero, que é encontrar a corrente elétrica. Por quê, Simon? Vamos lá. Eu sei que a resistência aqui vale 20 ohms, eu sei que a resistência aqui vale 100 ohms, e sei que a DDP máxima aqui total é 120 volts. Para um gerador real, a fórmula da corrente total é a famosa lei de Poulet.
mas você já conhece como lei de Ohm, né? Não precisa ficar doido. Qual é a corrente total no gerador? É V total sobre R total. Mas por que chama de Poulet? É porque Poulet entendeu que a resistência total aqui seria a resistência externa mais a interna. Mas não tem que ficar doido por causa disso, não. Você já sabe. E aí nós temos voltagem total do nosso gerador, força eletromotriz, 120 volts. Resistência total do circuito, a de fora mais a de dentro, 100 mais 20, 120. Vou deixar aqui para você ficar ligado depois. 120 por 120, 1 ampere. E aí finalizou. Ah, então 1 ampere é a corrente que passa no circuito todo. Aham. E como isso é o chamado circuito série, lembre-se, passa 1 ampere aqui, como também passa 1 ampere na própria bateria, na própria resistência interna. Então, você pode vir aqui e escolher, eu vou escolher essa daqui, tá? A do meio, potência dissipada. Qual é a resistência da nossa bateria, resistência interna? 20. E a corrente que circula por ela, 1 ao quadrado. E aí, 20 vezes 1 ao quadrado, 20 watts. Essa seria a nossa resposta final, usando aí o conceito de gerador real, que é uma matéria importante para a gente, ok? Tempo que não aparece na prova do Enem também. Voltando lá para a nossa querida questão, letra E, 20 watts, ok? Depois que eu fecho a chave em faca, é a DDP, desculpa, a potência dissipada pelo nosso gerador. Perfeito? Deu para printar ali? Showzão? Perfeito. Amados e Showzão. amadas do meu coração, segundo o horário novo, aula amanhã novamente. Topzera? Amanhã nos vemos de novo. Vamos dar Top. sequência à nossa revisão. Não se esqueça de acompanhar lá no canal Simon Silveira Andrade, ok? Os vídeos que estão intitulados como Revisão Enem. Filezão? Revisão Enem e a data na frente. O de vocês já estará presente lá hoje. Tá bom? Beijo, obrigado pela presença. Acorda o resto da sua turma aí também. Fala com esse que está chegando, ok? Que é bom a gente aproveitar o nosso tempo, tá bom? Beijo, obrigado pela ideia aí, tá bom? Até amanhã. Beijinho. Beijinho para você, Falou, tá Simon. bom? Alô!